Ó Deus, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Jesus. Por mais uma noite, Senhor, que o Senhor tem dado para na direção do seu Espírito Santo, meu Deus. Falarmos alguma coisa que possam ter proveito, Jesus. Não adianta nada, Senhor, falarmos a noite toda, se Tu, Jesus, nos dirigir nossas palavras. Pai, visita cada uma pessoa que estiver ao alcance desta noite, desta pequena mensagem, Jesus. Que elas possam ser, meu Deus, alcançadas pelo Teu Espírito Santo. E possa fazer uma reflexão enquanto é tempo, Jesus. Ó Deus, ajuda-nos para tanto. Amém, Jesus. Vamos ver a palavra pela nossa irmã Damaris. Eu aqui, Salmo 119, versículo 9, apenas. Com quem purificará os jovens o seu caminho, observando-o conforme a sua palavra. Davi faz uma pergunta. Como purificar o jovem ou o mancebo o seu caminho? E ele mesmo dá a resposta. Observando-o conforme a tua palavra. A única maneira de purificar a nossa vida, de purificar os nossos caminhos, de sermos pessoas diferentes, é se andar conforme a observância da palavra de Deus. Tudo que a Bíblia diz é verdade. Jesus disse que não passará um jota nem um tio, né, sem que tudo se cumpra. Tudo vai se cumprir. Não há outro meio de purificarmos os nossos olhos. Nós vemos tantas meninices no meio da igreja, agora no Facebook mesmo, passando uma igreja em que as pessoas, todo mundo dançando, fazendo reteté no meio da igreja. Isso não edifica em nada e só traz escândalo. Se a pessoa quer fazer reteté, se a pessoa gosta de carnaval que diz para Cristo, fica logo lá no mundo, que Jesus não precisa dessas coisas. Jesus chamou verdadeiros adoradores para adorar ao Pai em Espírito e verdade. Jesus chamou pessoas que se despojem de si mesmo, para que o nome do Senhor seja glorificado. E é isso que Jesus quer fazer. Mas eu vou ler um texto muito conhecido da palavra de Deus, eu não vou ler apenas alguns versículos, eu não vou ler o texto todo. O texto é o que fala de Elias no Monte Horebe. Para você que se quiser ler, vai estar aqui em 1 Reis 19, a partir do versículo 8. Mas eu vou apenas ler o versículo 15 e o 16. Que diz assim: E o Senhor disse a quem? A Elias: Vai e volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco. Vem e unge Hazael, rei sobre a Síria. Também Ageu, filho de Nis, ungirás rei em Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolar, ungirás profeta em teu lugar. Nós temos aqui, eu peguei até uma referência interessante, de dois grandes homens de Deus, Elias e Enoque. Enoque, ele alcançou um grau de perfeição, um grau de santidade tão grande, que Deus achou incompatível a vida daquele homem com a vida da terra. E no livro do Gênesis, no capítulo 5, versículo 24, está escrito: E andou Enoque com Deus, e ninguém o mais viu, porque Deus o tomara para si. A Bíblia diz que Enoque foi trasladado, ele foi arrebatado, ele foi levado vivo. E com Elias não foi diferente. Elias também foi levado vivo. São duas histórias muito parecidas, a de Elias e a de Enoque. Mas, porém, muito diferente o seu conteúdo. Enquanto Enoque andou com Deus, alcançou um grau de perfeição tão grande, de santidade, que Deus o para si levara. Elias, Deus levara por pena. Também Elias era um homem que tinha um grau de santidade extraordinário. Mas Elias falhou e feio.
A forma com que deram aquela notícia a Elias de Jezabel faz com que Elias entre em profunda depressão. E nesta depressão que Elias tem, Elias esqueceu as grandezas de Deus. Elias esqueceu que ele mesmo orara e por 3 anos e 6 meses não caiu uma gota de água em Israel. Elias esqueceu que foi ao Monte Carmelo e ali orou e Deus fez com que o fogo do céu descesse, não só consumisse o holocausto, mas também consumisse toda a água. Elias esqueceu que orou a Deus e Deus mandou chuva depois de 3 anos e 6 meses, tudo depois daquela notícia maldada ao profeta Elias. Quando alguém chega para Elias e diz que aquela hora, segundo Jezabel, ele estava morto, ele entra em profunda depressão e foge. Fugiu, comeu, onde o pé, ele come. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Aproximadamente, irmãos, de onde Elias saiu, do Monte Carmelo para o Monte Horebe, aproximadamente, ali de um monte a outro onde Elias foi, aproximadamente 700 quilômetros foi a caminhada que o profeta Elias fez. Fugiu. Agora Deus tinha um grande homem de Deus, um homem de confiança, mas que não servia mais para o ministério do profeta. Porque o povo busca a perfeição no seu líder. E o profeta ele tinha uma missão muito acima do rei e do sacerdote. O rei dominava a nação. O sacerdote era o intermediário entre o homem e Deus. E o profeta fazia o caminho inverso. O profeta era o intermediário entre Deus e o homem. E o que ocorre? Quando Elias foge, Deus vê que ele não tinha mais condições, não espirituais. Espirituais ele tinha, mas moral. Elias não tinha mais condição moral de ser o profeta de Israel. E Deus diz a ele, e disse o Senhor, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem unge a Hazael, rei da Síria. Também a Jeú, filho de Nansim, ungirás a Israel. E ele disse, e Eliseu, ungirás profeta em teu lugar. Ali Deus estava tirando o ministério do profeta Elias. Por que Deus tirou? Porque Deus é onisciente. E Deus via na sua onisciência as vergonhas e as humilhações que ele iria passar novamente. Que todas as vezes que ele fosse aconselhar os filhos de Israel, ou talvez a entrar numa batalha, pode ter certeza que os filhos de Israel lançariam em rosto, dizendo, tu que viu tudo aquilo que Deus usara, mas correu com medo de Jezabel. E Jesus, para poupar o profeta Elias, que é o contrário que ocorre com Enoque, Deus leva para si. E o que é que eu quero trazer nessa mensagem desta noite? Quantas vezes Deus tem chamado grandes homens de Deus e diz para uma grande obra. E aquele grande homem de Deus cumpre aquela grande obra. Só que ele não acredita que o ministério dele acabou. Ele insiste em ficar ali, mesmo quando Deus diz não. Mas Deus me chamou para uma grande obra, sim, meu filho. Deus pode já ter realizado esta grande obra. Deus pode estar querendo colocar outro no seu lugar.
E se você insiste em ficar, você só criará problema para a igreja do Senhor. Os ministérios, ele tem um tempo. Deus sabe, Deus tem hora que é renovação. Deus precisa renovar. É como que fosse um jardim florido. Tem hora que nós olhamos, vamos lá e tiramos uma florzinha daquela para nós, é porque nós queremos, o jardim é nosso. E talvez Deus esteja querendo poupar alguém do escândalo maior. Deus talvez esteja querendo te poupar de uma coisa muito maior. Precisamos aprender. Precisamos compreender quando Jesus diz não. Quando Jesus diz o teu tempo acabou. Quando Jesus diz dê lugar a outro. Eu já levantei outro vaso para ocupar o seu lugar. Mas infelizmente, as pessoas não fazem como o grande profeta Elias. Quando o profeta Elias entendeu que o ministério dele tinha acabado, ele fez exatamente como o Senhor mandou. Do jeito que o Senhor ordenou ao profeta Elias, ele o fez. Ele em nenhum momento ficou enciumado quando Deus dissera que eu pegasse Eliseu e ungisse o profeta em seu lugar. Eliseu não era um homem pobre. Eliseu podemos dizer que era um grande fazendeiro. Por que isso? Porque a Bíblia diz que ele trabalhava na fazenda do seu pai. E ele estava trabalhando com 12 juntas de boi. Isto é, Eliseu estava trabalhando com 24 boi de carro, arando terra. Para você ter 24 boi de carro, você teria que ser um grande fazendeiro. Mas quando o profeta Elias chama ele, ele deixa tudo aquilo para servir ao Senhor. Queimou até os carros que ele trabalhava para assar a carne para aqueles bois, para fazer um banquete em despedida. Mas o profeta, ele não fica enciumado. Ele pergunta para Eliseu: o que queres que eu te faça? Peça o que você quiser agora. E Eliseu pede ao profeta Elias a porção dobrada do Espírito, do poder que estava na vida dele. Muitas pessoas até pregam por falta de sabedoria que Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito Santo. Ninguém suportaria o Espírito Santo na sua integridade, quanto mais a porção dobrada. Ele pediu a porção dobrada do poder que estava sobre a vida de Elias. E Elias diz para ele: coisas duras pediste, mas se me ver quando partir, assim será concedido. Então Elias não ficou nem um pouco, irmão, enciumado. Irmão, se Jesus está trabalhando com você, ou se Jesus vai pegar você para substituir alguém, não temas, Jesus é contigo. Lembre-se que 2 homens foram trasladados ao céu. Duas histórias parecidas e diferentes ao mesmo tempo. Parecida porque os dois foram ao céu. Diferente porque os conteúdos eram complicados. Amém, Jesus.